Um estudante pobre se casou com uma mulher rica de 72 anos. 7 dias depois, percebeu de forma brutal o que havia feito. O céu sobre a pequena cidade universitária de Minas Gerais estava cinzento e as ruas escorregadias por causa da chuva. Rafael Soares caminhava pela calçada com a mochila jogada em um ombro, o rosto carregado de preocupações. Aos 23 anos, estava prestes a concluir o curso de Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalhava como assistente em um pequeno escritório de advocacia e enfrentava um mar de dívidas deixadas por seu pai falecido. A vida parecia apertar mais a cada dia. Seu celular vibrou no bolso do casaco, tirando-o dos pensamentos. Rafael Soares. Atendeu ele. Uma voz feminina calma e autoritária respondeu. Senhor Soares, aqui é Helena Moura. Gostaria de falar com o senhor. É sobre sua situação financeira. Rafael franziu a testa. Desculpe, quem é a senhora? E como sabe? Eu sei o bastante, interrompeu ela com serenidade. Vamos nos encontrar no Café Moura, hoje às 19 horas. Antes que Rafael pudesse dizer algo, a ligação foi encerrada. Confuso, mas curioso, ele foi até o elegante café no centro da cidade. A chuva havia engrossado e seu casaco já não dava conta. Ao entrar, foi recebido por uma luz aconchegante e o aroma de café fresco. Num canto, estava sentada Helena Moura, uma mulher imponente, de cabelos prateados, perfeitamente penteados, vestindo um terno sob medida que exalava riqueza. Rafael, disse ela, indicando a cadeira à sua frente. Sua voz era tranquila, mas firme. Hesitante, Rafael se sentou. Dona Helena, do que se trata? Direto ao ponto, ótimo, disse ela tomando um gole de chá. Rafael, eu sei das suas dívidas, aquelas que seu pai deixou. Eu sei que você está lutando para se manter. Estou aqui para lhe oferecer uma solução. Rafael franziu a testa. E qual seria? Ela pousou a xícara, os olhos azuis fixos nele. Case-se comigo. As palavras pairaram no ar, pesadas, irreais. Rafael piscou incrédulo. Como é? Você ouviu bem, respondeu ela com calma. Não se trata de amor, é um acordo de interesses. Eu quito todas as suas dívidas, garanto sua segurança financeira. E em troca, você se torna meu marido. Rafael riu, sem acreditar. A senhora está falando sério? Por que eu? Nem me conhece. Helena inclinou-se levemente para a frente. Justamente por isso. Você é jovem, livre e desesperado o suficiente para considerar essa proposta. Eu não preciso de amor, Rafael. Preciso de companhia. Alguém que leve meu sobrenome, divida minha casa e só. Considere como um contrato. Rafael balançou a cabeça, a mente girando. Isso é uma loucura. E o que a senhora ganha com isso? Pela primeira vez, sua expressão suavizou. Passei a vida toda sozinha, Rafael. Não tenho filhos, nem família. Quero alguém ao meu lado, mesmo que só de aparência. E quero manter o controle sobre meu legado. Um marido solidifica isso. Rafael se levantou de súbito, a cadeira rangendo no chão. Eu não posso. Preciso pensar. Claro, respondeu ela, fria. Mas não demore. A oferta não ficará de pé para sempre. Rafael voltou para casa atordoado sob a chuva. Suas roupas estavam encharcadas, mas ele mal percebia. À noite sentou-se com sua mãe à mesa da cozinha. O rosto pálido dela refletia preocupação. Os tratamentos haviam esgotado suas economias, e a entrada da irmã caçula na universidade parecia quase impossível. Depois de contar à mãe sobre a proposta de Helena, ela disse em voz baixa: Eu sei que parece absurdo, mas se ela quer realmente ajudar, talvez valha a pena considerar. Rafael olhou para suas próprias mãos, dividido entre o orgulho e o desespero. Você quer que eu me case com uma mulher que não amo só para resolver nossos problemas? Eu quero que você se salve, respondeu ela com a voz trêmula, e nos salve também. Na manhã seguinte, Rafael voltou ao Café Moura. Helena já estava lá,
tão serena e elegante quanto na noite anterior. Você tomou sua decisão? Perguntou ela, sem tirar os olhos do tablet. Rafael respirou fundo. Eu aceito. Um leve sorriso passou por seu rosto. Ela pousou o tablet na mesa. Ótimo. Os preparativos começam imediatamente. Uma semana depois, Rafael estava no cartório de Belo Horizonte, vestindo um terno que Helena havia mandado fazer sob medida. A cerimônia foi simples. Apenas o advogado de Helena e um tabelião estavam presentes. Enquanto trocavam os votos matrimoniais, Rafael não conseguia se livrar da sensação desconfortável em seu peito. Quando o juiz de paz os declarou oficialmente casados, Helena se virou para ele. Seu sorriso era polido, mas artificial. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Soares. Ao saírem do prédio, uma chuva fina recomeçou a cair. Rafael olhou para uma poça d'água e se perguntou: será que acabei de salvar minha família? Ou vendi minha alma? Os portões da mansão da família Moura se abriram com um rangido enquanto o táxi de Rafael subia pela longa alameda. A casa se erguia imponente como um museu, com colunas altas e uma fachada impecável de pedra clara. Mas as janelas pareciam escuras e sem vida. Com a mala na mão, Rafael desceu. Sentia como se estivesse entrando numa vida que não era sua ou num pesadelo. Helena o esperava no saguão, impecável como sempre. Bem-vindo, Sr. Soares, disse ela. A formalidade no tratamento fez Rafael estremecer. Espero que encontre tudo do seu agrado. O jantar é às 7. Em silêncio, Rafael apenas assentiu e seguiu a governanta até seu quarto. O cômodo era suntuoso, uma cama enorme, móveis antigos, janelas do chão ao teto com vista para um jardim perfeitamente cuidado. Mas apesar do luxo, o quarto parecia frio, como se nunca tivesse sido tocado por calor humano. À noite, Rafael estava rígido à mesa de jantar, longa e imponente. Helena sentava-se na outra extremidade, usando uma blusa de seda e um colar de pérolas. A comida era requintada, preparada por um chefe que ele nunca viu, servida por funcionários que não diziam uma palavra. Espero que esteja começando a se adaptar, disse Helena, cortando seu filé mignon com precisão cirúrgica. É, tudo muito novo, respondeu Rafael com cautela. A casa é enorme, tenho medo de me perder. Helena sorriu de canto. A gente se acostuma. Ou não, mas agora você está aqui. Rafael engoliu em seco diante da franqueza dela. A senhora falou pouco sobre seu falecido marido. O movimento da faca dela parou. Ela secou os lábios com um guardanapo. Ele era empresário, assim como seu pai. Seus caminhos se cruzaram algumas vezes. O tom dela esfriou. Mas, como pode imaginar, esses encontros nem sempre terminam bem. O coração de Rafael acelerou. O que está querendo dizer com isso? Ela o encarou, os olhos duros como vidro. Digamos apenas que o passado mal resolvido raramente fica em paz. Ela tomou um gole de vinho. Em breve você vai entender por que escolhi justamente você. Após o jantar, Rafael perambulava pelos corredores. A mansão estava assustadoramente silenciosa, interrompida apenas pelo rangido das tábuas do assoalho. Passou por várias portas trancadas, cujas maçanetas de latão reluziam na penumbra. Cada uma delas parecia sussurrar segredos que ele não deveria descobrir. A cada dia, o desconforto de Rafael aumentava. Os funcionários desviavam o olhar, falavam baixo quando achavam que ele não estava ouvindo. Fragmentos de conversas que ele captava o faziam estremecer. Por que ele? Será que ele sabe de tudo? Ela nunca faz nada por acaso. Ele vai descobrir. Todos descobrem. Numa noite, enquanto caminhava pela biblioteca, Rafael notou a escrivaninha de Helena. Estava coberta de papéis e ao lado havia uma pequena chave ornamentada. Ela brilhava sob a luz do abajur. O cômodo estava vazio. Com o coração acelerado, Rafael estendeu a mão.
A chave era mais pesada do que esperava, fria em sua mão. Seria a chave de uma daquelas portas trancadas? Ele espiou o corredor, onde a luz da lua projetava sombras nas paredes. Respirando com dificuldade, escorregou a chave para o bolso. Naquela noite, deitado em seu quarto luxuoso e sufocante, Rafael girava a chave entre os dedos. 1000 perguntas passavam por sua cabeça, mas uma se destacava. O que Helena está escondendo? E por que, entre tantos, ela escolheu justamente a mim? A mansão estava mergulhada em um silêncio sombrio quando Rafael caminhava cautelosamente pelo corredor. A chave em seu bolso pesava como chumbo. Seu coração batia acelerado enquanto se aproximava da porta que havia lhe chamado a atenção dias antes. A maçaneta brilhava sob a luz da lua. Ele olhou para os lados. Então, girou a chave na fechadura. Um clique suave rompeu o silêncio. Um arrepio percorreu sua espinha. Lentamente, ele abriu a porta. O cômodo parecia uma cápsula do tempo, congelado em outra época. Móveis empoeirados e papéis de parede desbotados o cercavam. Sobre uma mesinha lateral havia fotos em molduras prateadas, agora manchadas pelo tempo. Retratos de tempos mais felizes. Helena ainda jovem, um homem que provavelmente era seu falecido marido e outro casal que Rafael não reconhecia. Mas foi a pilha de documentos sobre a escrivaninha que prendeu sua atenção. Rafael folheou as páginas e seus olhos se arregalaram. Eram documentos jurídicos que detalhavam negócios fracassados entre o marido de Helena e o pai de Rafael. Um dos papéis, uma carta escrita à mão em caligrafia firme e inclinada, era uma acusação direta. Você destruiu tudo. Minha família ficou com nada, por causa das suas mentiras. O fôlego de Rafael travou ao ver a última página. Uma certidão de casamento. Seu nome e o de Helena estavam ali. A data era de semanas antes da cerimônia real, muito antes do que ele imaginava. Sobre a escrivaninha repousava um diário antigo, encadernado em couro. Rafael hesitou, e então o abriu. Os textos eram de Helena. Revelavam um plano meticuloso para enredar Rafael no casamento, com o objetivo de saldar uma antiga dívida pessoal. Vou tirar tudo dele, assim como o pai dele tirou de mim. Ele será minha peça no tabuleiro. Rafael congelou quando ouviu a porta ranger atrás de si. Está se divertindo? A voz de Helena era gélida, cortando a escuridão como uma lâmina. Ele se virou assustado, a culpa e o medo estampados no rosto. Helena, eu... Achou que encontraria respostas aqui? Ela entrou no cômodo, a silhueta recortada pela luz do corredor. A curiosidade matou o gato, Rafael. O que acha que está fazendo? A voz dele saiu baixa, mas firme. Por que você realmente se casou comigo? Foi por causa do meu pai? Isso é vingança? O olhar de Helena endureceu. Sua fachada controlada começava a rachar. Você não tem o direito de fazer perguntas, Rafael. Apenas cumpra o que lhe foi pedido, e sairá desse casamento melhor do que entrou. Isso não basta? Rafael cerrou os punhos. Não basta. Você mentiu para mim. Me manipulou. Isso aqui não é um casamento. É uma armadilha. Os lábios de Helena se curvaram num sorriso fino, que não chegou aos olhos. Armadilha? Talvez você devesse ter pensado melhor antes de assinar os papéis. Ela se aproximou, a voz agora um sussurro venenoso. Você se acha esperto, Rafael, mas é como seu pai, cego para a dor que causou, até ser tarde demais. Rafael a encarou com raiva, o peso do legado de seu pai esmagando seus ombros. Se você odiava tanto meu pai, por que descontar isso em mim? Eu não tive nada a ver com o que ele fez com sua família. Helena o observou em silêncio. O ar entre eles estava carregado, como uma corda esticada até o limite. Por fim, ela se virou de forma brusca. Você está mais envolvido do que imagina, Rafael. Fique fora de assuntos que não lhe dizem respeito.
Com essas palavras, ela saiu do quarto. Seus passos ecoaram no corredor até desaparecerem. Mais tarde naquela noite, Rafael permanecia acordado na cama, a mente em turbilhão. As palavras de Helena não saíam de sua cabeça, assim como o diário e as cartas. Até onde ela havia ido para enredá-lo nessa teia? Seria mesmo apenas vingança? Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz abafada. Era Helena. Ele saiu da cama em silêncio, aproximou-se da porta do escritório dela, que estava trancada, e encostou o ouvido. Certifique-se de que a transferência foi concluída, dizia Helena, num tom afiado e autoritário. Ele não pode recuar agora. O tempo está acabando. O sangue de Rafael gelou. O que quer que ela estivesse tramando, ele estava muito mais envolvido do que jamais imaginara. Sozinho na imensa biblioteca, Rafael afundou em um redemoinho de medo e confusão. As palavras enigmáticas de Helena e os documentos comprometedores no quarto trancado haviam deixado claro. Ele era uma peça num jogo. E aquela mansão, uma prisão dourada. À noite, Rafael procurou conversar com o Sr. Álvaro, o velho administrador da mansão, um homem de postura tranquila, mas cujo olhar sugeria que sabia mais do que dizia. Sr. Álvaro, começou Rafael, preciso da sua ajuda, tem algo errado acontecendo aqui. O homem mais velho o encarou com calma, as mãos cruzadas nas costas. Sr. Soares, me perguntei quanto tempo levaria até você vir falar comigo. O senhor sabe de algo, não sabe? Sobre a dona Helena, sobre tudo isso. Álvaro hesitou antes de responder. Você não pertence a esse mundo, Rafael. Helena é inteligente, determinada e impiedosa quando se trata dos seus objetivos. Meu conselho, tenha cuidado. Rafael sentiu o peito apertar. Mas se o senhor sabe de tudo isso, por que ainda está aqui? Um breve sinal de arrependimento surgiu no rosto de Álvaro. Nem todos nós temos a liberdade de simplesmente ir embora. Decidido a se libertar, Rafael começou a traçar um plano. Entrou em contato com um velho amigo da faculdade. Pedro Nunes, também estudante de direito, fingindo que queria apenas matar a saudade. Pedro, hipoteticamente, se alguém assina um contrato sob pressão ou com base em informações falsas, é possível anular? Hipoteticamente, sim, mas depende das provas. Por quê? Você se meteu em encrenca? Não, é só para um projeto de seminário. Mentiu Rafael. Valeu, cara. Nos dias seguintes, Rafael começou a vasculhar o escritório de Helena sempre que ela saía, na esperança de encontrar algo que explicasse a obsessão dela com seu pai. Numa dessas noites, encontrou um envelope com o nome de seu pai escrito à mão. O conteúdo era devastador, uma carta furiosa, escrita por Helena. Acusações de desvio de dinheiro, fraude, falsidade ideológica, tudo aquilo que levou a família dela à ruína. E, por fim, à morte de seu marido. Você nos deixou sem nada. Meu marido não aguentou o estresse. Por sua causa, eu vou garantir que sua família pague por isso. Rafael sentiu náuseas. Não era sobre dinheiro. Era vingança pessoal, alimentada por anos de mágoa e luto. Ele guardou a carta de volta e tomou uma decisão. Não permitiria mais ser usado por ela. Naquela noite, começou a desenhar rotas de fuga da mansão. Mas Helena parecia farejar qualquer sinal de inquietação. Na manhã seguinte, ela apareceu no salão do café da manhã. Sua presença cortante rompeu o silêncio. Você tem andado bem ocupado, não é, Rafael? Ele congelou, a colher parada a meio caminho da boca. Eu não sei do que a senhora está falando. Helena sorriu friamente. Não finja inocência. Se você acha que pode me enganar, está muito enganado. Já enfrentei adversários bem mais astutos do que você. Rafael engoliu seco, tentando manter a calma. Eu juro que não fiz nada errado. Ela se inclinou, a voz baixa e ameaçadora. Se você me trair, vai se arrepender. Guarde bem isso.
Depois, se endireitou e saiu da sala, deixando Rafael com a sensação cada vez mais forte de que fugir podia ser ainda mais perigoso do que ficar. Mas ficar significava submeter-se ao controle distorcido de Helena, e isso ele não aceitaria. O ar na mansão estava denso, carregado de tensão, enquanto Rafael andava de um lado para o outro na biblioteca. As descobertas o esmagavam. O detetive particular que contratara em segredo havia acabado de sair, deixando uma confirmação estarrecedora. O falecido marido de Helena, Roberto Moura, fora enganado pelo pai de Rafael num esquema fraudulento de imóveis. A família Moura perdera tudo. Roberto faleceu pouco tempo depois, vítima de um infarto, o golpe final. Desde então, Helena vivia apenas para a vingança. O casamento com Rafael não fora acaso. Era uma jogada calculada para fazer sua família pagar, mesmo depois da morte do pai. Rafael cerrou os punhos. A raiva borbulhava dentro dele. Como ela podia responsabilizá-lo pelos pecados do pai? Mas, por mais que desprezasse as atitudes de Helena, não conseguia ignorar a dor que a movia. Naquela noite, ele se encontrou em segredo com Pedro. Juntos, revisaram os documentos do escritório de Helena e os relatórios da investigação. Entre eles, encontraram indícios de que Helena mantinha parcerias suspeitas, algumas ilegais, com balanços adulterados e alianças arriscadas para reconstruir seu império. Pedro o encarou com seriedade. Rafael, isso é o suficiente para derrubá-la. Mas agora você precisa ter muito cuidado. Se ela perceber que você descobriu, ninguém sabe do que ela é capaz. Rafael assentiu, firme. Ela já causou dor demais. Está na hora de pôr um fim nisso. Na manhã seguinte, Rafael esperava no suntuoso salão da mansão. As provas estavam guardadas com segurança em sua pasta. Quando Helena finalmente apareceu, tão serena por fora quanto sempre, ele se levantou para encará-la. Helena, precisamos conversar. Ela arqueou uma sobrancelha, a voz fria e direta. É mesmo? O que poderia ser tão urgente? Rafael falou com calma, mas com firmeza, enquanto tirava os documentos da pasta. Eu sei de tudo, sobre meu pai, sobre Roberto e sobre o que a senhora fez para tentar recuperar sua fortuna. Pela primeira vez, a máscara dela vacilou. Seus olhos pousaram nos papéis em suas mãos. Então você andou bisbilhotando de novo, Rafael? Você ao menos faz ideia do que seu pai fez com a minha família? Rafael deu um passo à frente, a voz ganhando tensão. Eu entendo que ele te prejudicou, mas e todas as pessoas que você machucou no caminho? E eu? Eu não fiz nada para merecer isso. O maxilar de Helena se contraiu. Minha família merecia perder tudo, Rafael. Meu marido morreu de tristeza e estresse, enquanto seu pai vivia em paz. Não venha me falar sobre justiça. As mãos de Rafael tremiam quando ergueu os documentos. Vingança não vai trazê-lo de volta, Helena. E não apaga o que aconteceu. A senhora passou a vida ferindo inocentes, destruindo vidas. Quando é que vai bastar? Os ombros de Helena baixaram levemente, e por um instante fugaz, Rafael achou ver arrependimento em seus olhos. Sabe, disse ela em voz baixa, você me lembra ele. O Roberto, o mesmo fogo, a mesma teimosia. Nunca imaginei que sentiria algo por você, Rafael. Mas agora é isso. Rafael hesitou, surpreso com a confissão. Se isso é verdade. Então pare. Desista disso antes que seja tarde demais. Mas antes que Helena pudesse responder, o som de pneus sobre cascalho invadiu o ambiente pela janela. Momentos depois, policiais uniformizados entraram no salão, seguidos por Pedro. Senhora Moura, disse um dos agentes, a senhora está presa sob acusação de fraude e formação de quadrilha. O rosto de Helena ficou estático enquanto olhava para Rafael. Foi você quem os chamou. Rafael sustentou o olhar dela, com a voz calma.
A senhora não me deu outra escolha. Enquanto os policiais a conduziam para fora, Helena olhou para ele uma última vez. Você acha que venceu, Rafael, mas a vingança não se abandona tão fácil assim. Tome cuidado para que ela não acabe consumindo você também. Rafael a observou ser levada, com um misto de alívio e tristeza no peito. Ele havia revelado a verdade e protegido a si mesmo, mas as palavras finais de Helena ainda ecoavam dentro dele. E se ela tivesse razão? Será que as sombras do passado algum dia o deixariam em paz? O martelo do juiz ecoou pelo tribunal, encerrando oficialmente o processo contra Helena Moura. Rafael estava sentado na última fileira, observando a mulher poderosa que um dia chamara de esposa ser responsabilizada por seus atos. Apesar de tudo, seu depoimento havia contribuído para uma pena mais branda. Não por piedade, mas por um entendimento profundo da complexidade daquela história entre eles. Helena lançou um último olhar por cima do ombro e o encontrou. Dessa vez, não havia frieza ou manipulação em seu rosto. Apenas um leve aceno de cabeça, quase um pedido de desculpas silencioso. Alguns dias depois, Rafael foi chamado uma última vez à mansão. A grande casa que antes o intimidava agora parecia vazia. Helena havia deixado disposto em testamento que a propriedade seria transferida para ele. O advogado responsável pelo inventário entregou-lhe uma carta escrita à mão, na caligrafia elegante de Helena. Nunca se tratou de dinheiro, Rafael. Tratava-se de encerrar um ciclo. Roberto merecia justiça. Mas, no caminho, eu perdi de vista o que realmente importa. Você me mostrou que é possível seguir em frente. Esta casa não é mais um monumento à minha dor. Ela pode ser algo novo. Faça algo bom com ela. Rafael vendeu a mansão, uma decisão que tomou com facilidade. Seu luxo havia sido uma prisão dourada, tanto para ele quanto para Helena. Com o valor da venda, conseguiu quitar todas as dívidas da família e libertar sua mãe das consequências dos erros do pai. O restante ele usou para criar uma bolsa de estudos, batizada com o nome de Roberto Moura, uma forma de homenagear um homem que se tornara, sem querer, vítima de uma disputa entre famílias. O retorno de Rafael à universidade teve gosto de recomeço. Dessa vez, mais determinado do que nunca, ele decidiu usar o direito para algo bom. Fez estágio em um centro de atendimento jurídico, ajudando pessoas como Helena, que haviam sido deixadas de lado pelo sistema, sem voz, sem amparo. Em uma tarde clara de outono, uma carta chegou. A caligrafia era inconfundível. Rafael sentou-se num banco do parque próximo ao campus e abriu o envelope. Era a última carta de Helena. Rafael. Tive muito tempo para refletir. Por anos acreditei que a vingança poderia curar as feridas deixadas pela morte de Roberto. Mas a vingança é uma prisão. Sua bondade, apesar de todos os meus erros, me mostrou algo que eu jamais imaginei. O perdão não é fraqueza, é força. Obrigada por ser melhor do que o mundo ao seu redor. Obrigada por me mostrar que podemos romper os ciclos que herdamos. Desejo a você a felicidade que eu nunca encontrei. Helena. Rafael ficou muito tempo olhando para a carta. As palavras penetravam aos poucos. Dobrando-a com cuidado, guardou-a no bolso interno da jaqueta, com uma estranha sensação de paz. Um ano após a prisão de Helena, Rafael estava diante de um pequeno grupo de bolsistas em uma cerimônia de entrega. Atrás dele, uma placa simples. Bolsa Roberto Moura, para novas oportunidades. Rafael falou com convicção. Esta bolsa não representa apenas apoio financeiro. Representa novas chances para pessoas que, de outro modo, seriam esquecidas. Representa a transformação da dor em algo com propósito. Após a cerimônia, sentou-se um instante sozinho. Pensou no último ano, a tempestade que mudara tudo. E pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. Rafael deixou a cerimônia com um sorriso tranquilo. Olhou para o céu límpido
e sentiu que o peso do passado finalmente havia se dissipado. A carta de Helena continuava no bolso de sua jaqueta. Uma companheira silenciosa e um lembrete sutil de tudo o que ambos haviam aprendido. Sobre perdão, justiça e o poder curativo de mudar.